Os investimentos em rodovias, portos, aeroportos e saneamento atingiram níveis recordes no ano passado no Brasil. Mesmo assim, ainda não é o volume necessário para a demanda no país. Vamos entender melhor essa situação com a Jennifer Ribeiro, analista da CNN Infra, que conversa agora aqui ao vivo com a gente, direto de Brasília. Bom dia, Jennifer. Olha, conta pra gente então o que falta, né, para atingir esse patamar ideal de investimento em infraestrutura, querida. Bom dia para você. Bom dia, Débora. Realmente, o setor de infraestrutura tem vivido um momento muito interessante, agora com recorde em 2025 de investimentos. Foram 280 bilhões de investimentos no ano passado no setor de infraestrutura, isso somando investimentos privados e públicos. O privado tem avançado muito, né? Quase 84% do investimento do ano passado foi privado e o setor público acabou recuando. Mesmo assim, eu falo aqui sobre esse recorde, em 2024 também teve um recorde e parece que está tudo muito lindo, mas não está. No final das contas, tem um déficit de investimento que tem acontecido ano após ano. A última vez que nós tivemos um alto investimento em infraestrutura foi em 2014, com 242 milhões investidos naquela época. Nesse ano, agora eu vou voltar a falar de 2025, nesse ano 2 setores acabaram chamando mais atenção. O primeiro foi de saneamento. 50% dos investidores, segundo os dados da ABDIB, da Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, estavam interessados em investir em saneamento quando se tratava de infraestrutura. E o saneamento, eu acho interessante a gente trazer aqui que ele era o patinho feio da infraestrutura. Não era um setor muito reconhecido, não era um setor em que tinha um grande volume de investimentos. E isso mudou muito depois do Marco Legal do Saneamento em 2020, quando houve um avanço. Nesses últimos 6 anos, a gente tem visto um avanço realmente do setor do saneamento em relação a investimentos. Nesse mês, por exemplo, eu fiz uma matéria recentemente falando sobre o supermarço dos leilões de infraestrutura. São 14 leilões de infraestrutura só, sem contar de energia, viu? Ainda tem mais. Só nesse mês de março, em 30 dias, 2 deles são de saneamento, um em Goiás e outro na Paraíba. Outro setor que também tem atraído muito investimento e o interesse do capital privado é o setor rodoviário. Mas esse é um setor que já realmente vinha atraindo o capital privado já faz um tempo. Só que tem uma peculiaridade muito grande ali. Os contratos de rodovia, eles estavam desequilibrados e por muito tempo, na última década, a gente acabou vendo um esvaziamento dos leilões. As empresas de capital privado não estavam vindo para o Brasil para fazer os investimentos em rodovias. E esses contratos, majoritariamente, que estavam desequilibrados, que estavam afugentando esses investidores, eles foram firmados entre a década de 90 até 2015, mais ou menos. Foram as 3 primeiras rodadas de concessões rodoviárias. Esses contratos foram feitos, tinha uma prematuridade em relação a esses contratos, foram os primeiros feitos, então tiveram alguns erros sucessivos das duas partes, do poder público e do poder privado, tanto que muito se fala sobre obras que não foram feitas em rodovias nos últimos anos, atrasos de obras, e tudo isso acabou acarretando numa baixa de investimento. Só que em 2023 foi feito um novo acordo entre as concessionárias e o poder público. Esses contratos foram renegociados e desde então a gente tem visto novamente o capital privado, tanto brasileiro que já está no Brasil, voltando a investir e voltando aos leilões, assim como o capital estrangeiro. Também isso acabou se dando porque os contratos estão menores, tem trechos menores de investimento, então acaba atraindo mais investidores, esses contratos acabam parando de pé. Além desses setores, eu te falei, né, que agora, Débora, teve um problema de desequilíbrio dos contratos de rodovias e isso foi muito similar ao que aconteceu no setor de aviação. As primeiras concessões aeroportuárias aconteceram ali mais ou menos na década de 2010 e esses contratos foram feitos em um momento em que havia uma pujança, uma perspectiva de crescimento econômico muito grande, o que acabou não acontecendo e os contratos não pararam de pé. Novamente, com as renegociações, os investimentos têm voltado nos últimos 2 anos e têm atraído capital estrangeiro. Ainda de uma forma um pouco mais tímida, porque o setor aeroportuário ainda não está, apesar dos aeroportos realmente terem muito investimento privado internacional,
a gente ainda não conseguiu avançar em relação ao número de rotas e companhias aéreas. Já o setor portuário tem tido um avanço em investimento desde 2013, ele não passou por grandes problemas, isso porque foi feita a Lei dos Portos em 2013 e havia uma segurança jurídica muito grande e esse setor tem crescido desde então. Então não é um setor que passou por muitos problemas, assim como rodovias e aeroportos que eu acabei de mencionar. Já ferrovias, a gente não teve exatamente esse avanço. Houve-se uma tentativa de melhorar o setor ferroviário, mas ainda estava avançando muito a passos pequenos. Estava sendo feita uma nova modelagem para esses contratos e, aparentemente, agora a gente vai ter realmente os primeiros contratos de ferrovias indo a B3 desde 2021. Já tem 5 anos, basicamente, que a gente não tem nenhum leilão de ferrovia. O objetivo do Ministério dos Transportes é que ferrovia se torne o carro-chefe de 2026. Eles esperam fazer 8 leilões. O setor está otimista, quer realmente que isso aconteça, mas, pelo que eu tenho conversado com os interlocutores, eles não preveem 8 leilões. Apesar disso, dizem que se fizerem 2 leilões, está muito bem feito, estão muito contentes, porque realmente, desde 2021, a gente não tem nenhum leilão de ferrovias aqui no Brasil. Outra coisa que eu queria trazer aqui para você, Débora, é o fato de que o Brasil é um país muito rodoviário. Ele é rodoviarista pra caramba, 65% de tudo que é transportado é pelo modal ferroviário, quando a gente fala de cargas, tá? Agora, quando a gente vai para ferrovias, esse número é de 20%, hidrovias em 5%. E esses 2 modais que eu acabei de mencionar, ferrovias e hidrovias, eles são mais baratos, ele tem um custo menor de frete. Ou seja, a partir do momento em que a gente se torna muito rodoviário, a gente acaba aumentando o custo e diminuindo a competitividade. Vou até mencionar o agro, que a gente também tem trazido muito, já que estreou o CNN Agro recentemente, então eu vou entrar um pouquinho ali na jurisprudência de outras pessoas, mas o agro ele é muito competitivo da porteira para dentro. Só que quando a gente passa para fora, para levar para o porto, para escoar essa produção, para levar até os portos, para fazer a exportação desses produtos, acaba que o setor deixa de ser tão competitivo como ele era, Débora. Ou seja, vamos lá. Vou relembrar aqui, 280 bilhões. A expectativa é que esse número continue crescendo e que a gente tenha novos recordes nos próximos anos. Mas aí a gente tem que ver se realmente vai acontecer. Exatamente. Mas para isso, a gente tem segunda-feira a estreia da nova plataforma de infraestrutura aqui da CNN Brasil. Então conta mais rapidamente para a gente, que a gente está quase estourado aqui no tempo. Eita, então eu vou finalizar aqui. Débora, é o seguinte, a partir do dia 16, se você gosta de infraestrutura, como eu tenho dito, se você quer saber sobre o que transporta o Brasil, a sua parada obrigatória a partir do dia 16 de março é no CNN Infra. Nós teremos 3 programas semanais, um vai ser na segunda-feira, o Alta Voltagem, na quarta-feira vamos ter o Mapa da Mina e na quinta-feira o Conexão Infra. Todos esses programas vão ser passados aqui no CNN Money às 7h45 da noite e confesso que o meu coração bate um pouco mais pelo Conexão Infra, porque eu, ao lado do Daniel Hitchner, o nosso diretor de jornalismo aqui na CNN, vamos fazer a apresentação desse programa. Além disso, vamos ter um programa mensal, que vai ser o Grande Debate Infra, exatamente naquele formato que você já conhece do Grande Debate, mas agora em infraestrutura. Além disso, vamos ter inserções na CNN Brasil, no CNN Money e nas redes sociais da CNN. Acompanhe e pare aqui com a gente para você ter informações de qualidade sobre infraestrutura. Débora? Perfeito. Obrigada, querida. Estamos aguardando aqui essa estreia na segunda-feira. Bom final de semana para você. Obrigada, você Até também. Mais.